Muito bem. E aí eu vou trazer, o nosso chat hoje tá on fire, porque você tá dando Isso aqui não é mau sinal. Não, nosso público é ótimo. Querendo me pegar ali na esquina. Não, nada disso. Na verdade, estão trazendo dúvidas e contribuições e, enfim, a gente tem, por exemplo, a nossa assinante premium, VIP, hiper... Como eu. Como você, que é a Tatiana Salles, que está aqui todos os dias e ela é da área de economia e ela... Todo dia ela traz algum debate. Tatiana Salles. Já vou trazer os comentários dela, mas como tem outros que já vieram antes, vou trazer um pouquinho na ordem, viu, Tati? Segura aí. O Antônio José Nonato, eu vou fazer uma sequência aqui e você vai pescando o que você quer comentar. O Antônio José Nonato fala assim: inflação é câmbio, justamente porque o Brasil importa produtos de maior valor agregado e importa commodities. Isso é um comentário. O outro, do Paulo Corrêa Galvão Neto: enquanto a Selic for maior que o lucro dos produtores, poucos empresários vão colocar dinheiro na produção, ganham mais curtindo a vida do que trabalhando. Selic acima de 8% cheira mal e destrói o país. As coisas estão certas, concordo. E o Pedro Damasceno vem: verdade, conheço pessoas com muita grana que não investem em nada, somente deixam na renda fixa, porque é muito mais seguro e muito mais lucrativo. Eu vou pegar esse gancho aqui para acrescentar. Eu estava falando que isso era um santo grau, porque é difícil um presidente que precisa de popularidade fazer, não pelo ponto de vista dos votos, mas pelo ponto de vista dos apoios de Congresso e de empresários, né? Tem uma coisa também de que quem é beneficiado com esse tipo de isenção não deixa a coisa... ninguém mexe. E aí vem a Tatiana e fala: ninguém consegue mexer no PERSE, a pandemia acabou em 2022. Então, assim, desenha para mim um pouco, me ajuda aqui a entender. Taxa Selic é um instrumento de controle de inflação. E eu acho que isso é importante a gente lembrar, porque não é uma coisa assim completamente aleatória. A gente não precisa demonizar. É interessante o que você está falando. Né? Porque não adianta a gente demonizar. Existe um instrumento. Não, e o interessante que você está falando, porque eu fico pensando a vida inteira o seguinte: o que o leitor, hoje em dia não é só mais leitor, mas quem recebe aquelas informações, aquelas notícias que a gente trabalha, como é que ele entende as coisas? Por exemplo, o Banco Central reúne lá o Copom, Comitê de Política Monetária, e decide numa quarta-feira de 45 dias que a Selic vai subir ou vai descer. Aí é o seguinte: tem um decreto que faz isso, ou a Selic está no meio, aí estou com medo de complicar um pouco, está no meio de um mercado em que, em vez de banana, que a gente entende bem como funciona, é um mercado de dinheiro. Uhum. Porque taxa de juros é o preço do dinheiro. Uhum. Né? Então, a taxa de juros, ela sobe quando tem menos dinheiro e ela cai quando tem mais dinheiro. Tá certo? E aí é o seguinte: para fazer com que a taxa Selic suba, como o Banco Central determina, né, o Tesouro Nacional e o Banco Central precisam enxugar a economia, tirar dinheiro de circulação, tá? Para que a procura de dinheiro, a oferta de dinheiro vão para esse ponto que foi determinado pelos 9 sábios diretores do Banco Central num começo de noite de quarta-feira. Dizem que eles tomam lá uns uísques quando termina, coisa e tal, mas enfim. Quem nunca, né? Pois é. Então, o seguinte: a taxa Selic é o principal instrumento, que é a taxa básica de juros, é aquela taxa que o governo determina e, portanto, ele vai vender, vai regular o dinheiro no mercado. Estou falando mais simples, né, pessoal? Claro. Da economia mesmo, me desculpe, eu estou simplificando o negócio. Ele põe e tira dinheiro da praça, vendendo títulos públicos, ele tira dinheiro da praça, tá? E depois restituindo o dinheiro de quem investiu. Ele bota o dinheiro na praça.
Então, o jogo diário é esse, de manter o dinheiro em circulação numa situação tal, num volume tal, que aquela taxa básica seja alcançada. Daí para frente, as outras taxas que os bancos cobram, de quem tem mais crédito na praça, quem nunca foi devedor, quem tem bom índice. Então, a taxa básica determina a base do sistema de crédito de financiamento de uma economia. Isso aí é a base da política monetária, que no fundo é a política de juros, né, que serve exatamente para tentar retirar e colocar dinheiro em circulação para que a demanda aumente ou diminua. Na hora que a taxa Selic vai lá para cima, o que tende a acontecer, né, o que normalmente acontece é que, dali a um tempo, no caso brasileiro, os cálculos são de que leva de 6 a 8 meses por efeito da decisão da quarta-feira, ontem, fazia efeito, chegar né, na ponta. Para que isso faça efeito e, então, quando a taxa sobe, a demanda retrai e a oferta, se não aumentou, está a mesma, a inflação cede. Entendeu? Então, a política monetária atua nesse sentido. O que está acontecendo nesse momento nesse país? E já aconteceu inúmeras vezes e é um pouco da história de como é que funciona. A política monetária, a política de juros, neste momento, está contracionista. Está tirando dinheiro da praça para reduzir a atividade econômica. As pessoas não vão pegar crédito, que está muito caro, não vai valer a pena. Aquele investimento que eu estava pensando, não dá para fazer, porque eu não vou ganhar dinheiro lá na frente, vou fazer um tremendo esforço e não vai dar certo. Vou me segurar aqui, vou ficar na retranca até as coisas melhorarem, né? E a política fiscal do governo Lula agora, porque não consegue fazer uma reforma tributária completa que equilibre melhor quem pode pagar mais e quem pode pagar menos, ela é expansionista, porque o gasto é maior do que a receita. Parte dessa receita não chega, fica com o setor privado, nos benefícios bons ou ruins. E aí acontece o seguinte, 2 problemas. O primeiro, que todo mundo fala o tempo todo, é que a dívida cresce. A dívida cresce. E aí tem uma tremenda discussão se o país ter dívida na sua própria moeda é problema ou não é. É problema. Se a dívida é muito alta, é problema. É problema. Mas, de fato, se a dívida é na sua própria moeda, você fazendo inflação, por exemplo, você acerta a dívida. Você imprime dinheiro, você tem esse poder, o governo tem esse poder. E tal. É que aí tem os efeitos de fazer isso também, né? E aí, não sei se já expliquei tudo, mas eu me lembrei que iria fazer um parênteses. Na narrativa que circula mais forte, que é a narrativa do pensamento econômico mais ortodoxo, pensamento econômico mais dentro das regras dos livros textos, um país não se pode gastar mais do que arrecada, porque dá inflação, dá 1000 problemas, assim como ocorre com o orçamento da Dona Maria e do seu João na casa dele. O Lula é adepto dessa teoria. O Lula fala sem parar que como chama a dona... A mãe dele eu preciso dar um Google, eu esqueci. A mãe dele ensinou que não se pode gastar mais do que... Dona Lindu. Isso. Dona Lindu ensinou para ele que não se pode gastar mais do que arrecada. Bom, a Dona Lindu está certa.
a dona Maria e o seu João estão certos, mas os economistas ortodoxos estão totalmente errados. Porque tem uma coisa muito interessante, e aí a economia, negócio duro, né, tem as suas graças. A dona Maria e o seu João e a dona Lindu têm uma renda fixa. É o salário que eles recebem, é o aluguel, enfim, a renda das pessoas é fixa, né? Num dado momento. Então, se você está gastando mais do que você ganha, de fato, chega uma hora que você vai quebrar. Ou então você precisa cortar gastos para equilibrar o que você ganha com o que você gasta. Bom, na hora que você decide cortar gastos corretamente, o que acontece com a economia? O gasto que a dona Maria cortou é a renda do seu Antônio da venda. Entendeu? Aí, se todo mundo resolver cortar gastos para equilibrar o seu orçamento num dado momento, o que acontece com essa economia? Vai para o vinagre. Acaba. Há uma recessão brutal, porque a renda dos outros cai completamente. Aí, quem codificou essa história? O famoso Lord John Maynard Keynes, economista liberal, mas não burro, do século XX, o principal economista do século XX, e ele disse assim, esse negócio se chama falácia da composição. Tem o nome. A falácia da composição é aquela situação em que o que é certo para o indivíduo não é necessariamente certo para a coletividade. E um governo, sim, pode e deve ter déficits, mas no nível controlado. Sim, um governo de uma sociedade, de um país, com grandes níveis de pobreza, com alta desigualdade de renda e um imenso contingente de cidadãos vulneráveis, sim, precisa gastar, e talvez mais do que arrecada. Então, se ele arrecada mais, com um sistema tributário justo, ótimo. Esse patamar de déficit aceitável seria esse que está no arcabouço fiscal? É disso que a gente está falando? O arcabouço, o cálculo dele é que ele, aos poucos, estabilizaria a dívida num patamar razoável. Alto, porém razoável. Eu acho que pode ser. O problema é, mais uma vez, o governo Lula III começou, e o Haddad foi o cara que entendeu que era para executar isso, com a ideia seguinte: vamos melhorar um pouco esse sistema tributário aí tão iníquo, tão ineficiente, trazendo mais justiça tributária e aumentando a arrecadação, reduzindo ou tirando o benefício de quem não tem que ter benefício. Né? E aí, com isso, aumentando a arrecadação, a gente vai poder gastar mais. A gente precisa gastar mais, a gente vai poder gastar mais sem tanto desequilíbrio. O que aconteceu? Aí, aquela outra história que tem a ver com outro conceito não intuitivo da economia, que é carga tributária. Carga tributária parece que é um negócio que é um fardo nas costas de cada um de nós, certo? Para alguns é mesmo, para outros, E o Brasil tem muito sonegador, né? De plumas, entendeu? No máximo. Então, é o seguinte: no Congresso, em todo lugar, nesses economistas mais conservadores, o mantra é o seguinte: ninguém aguenta mais essa carga tributária. Mentira. Tem muita gente que pode aguentar cargas tributárias muito maiores. Por quê? Se
os que ganham até 3, 4 salários mínimos, classe média e mais baixo, pagam o equivalente a praticamente metade da sua renda em tributos, enquanto os que ganham exatamente do outro lado, os que ganham mais de 30 salários, não pagam 10%. Aí não se pode falar na carga tributária que ninguém aguenta mais. Tem gente que não aguenta e tem gente que pode aguentar. Mas essa questão também fica toda nublada, toda coisa, o que vai terminar no histórico sistema tributário, que nem os maiores sábios tributaristas conseguiriam fazer.